A legislação prevê o respeito à cultura e à total liberdade que eles têm para decidir sobre a vida nas aldeias. Mas e quando ocorre um crime? Esses povos podem ser julgados perante um tribunal? O Justiça para Todos foi atrás dessa resposta. Acompanhe. Todos são iguais perante a lei, certo? Mas e no caso dos indígenas? Os primeiros habitantes do país podem ser julgados perante um tribunal? Ele é inimputável. Ele não responde tecnicamente pela lei. Por quê? Porque ele é considerado uma pessoa que não tem condições de avaliar o sistema que é o nosso normal, que todo brasileiro precisa ter. E precisa, obviamente, respeitar. Não vale para todos os índios, apenas para os que são considerados isolados desta civilização urbana. No último censo realizado pelo IBGE, 896 mil pessoas se declararam indígenas. 396 mil seguiram para uma vida diferente nas grandes cidades. Já o restante se distancia da modernidade dos grandes centros. Resumindo, 90 comunidades preferem ficar longe do meio urbano. 500 mil índios permanecem em florestas, reservas ou parques nacionais. Mas essa longa linha que divide a vida na mata e numa grande cidade é suficiente para definir a inocência de um índio perante a lei? Nós já tivemos na jurisprudência várias situações desse tipo em que o juiz ou o tribunal teve que analisar, o órgão jurisdicional teve que analisar se aquele índio, para aquele fato específico, ele tinha um grau de aculturação, um grau de integração cultural à sociedade brasileira que já lhe permitisse conhecer ou saber daquele caráter ilícito, daquela conduta, ou, enfim, ter ideia do que ele estava praticando, né? Do ponto de vista cultural nosso. Essa juíza federal do estado do Mato Grosso enfrenta a responsabilidade desse tipo de avaliação, tanto nos casos em que o índio é autor do crime, quanto naqueles em que ele é vítima. Muitas vezes os delitos estão relacionados ao desrespeito à cultura de uma tribo. A questão se complica quando esse crime é praticado direta ou indiretamente ligado a interesses indígenas. Por exemplo, eu posso te dar um exemplo que aconteceu ali na minha área. Um homicídio porque havia sido vilipendiado o objeto sagrado dos indígenas, tocaram fogo nos objetos, no lugar onde eles praticavam o culto, e em razão disso foi praticado um homicídio. Como está ligado? Esse homicídio tem como causa direta um interesse indígena, esse homicídio ou um dano ou qualquer outro tipo está afeto à Justiça Federal. Daí a necessidade da própria justiça entender até que ponto um índio sabe o que significa a lei de uma cultura que passa longe das matas e das florestas. Segundo os juristas, a partir do momento em que existe proximidade e conhecimento, o índio pode sim responder por um crime perante um tribunal. E neste caso, que juiz é responsável pelo processo? Estadual ou federal? A gente tem que diferenciar. Por que esse crime foi cometido? Se é um crime comum, brigou, sei lá, teve um desentendimento com alguém na rua, bateu, matou, a jurisprudência entende que quem julga isso é a Justiça Estadual, não nos compete. Tem até uma súmula do STJ nesse sentido. A questão se complica quando tem relação com interesses indígenas. Cultura, língua, terra, mas não só terra. Né? Toda a tradição que eles vivem está afeto à Justiça Federal. Um crime que chocou o país há 17 anos. O índio Pataxó Galdino Jesus dos Santos foi queimado vivo neste ponto de ônibus enquanto dormia. O crime foi praticado por 5 jovens de classe média alta, que foram julgados pela Justiça do Distrito Federal. É o tipo do caso que, para definir quem julga, é preciso ponderar se o índio conhece essa sociedade, seja ele vítima, como neste caso, ou autor, como em outras situações. A diferença é água para o vinho. Aquele que é isolado, ele tem um tratamento dado pela justiça, pela lei. Aquele que é integrado, ele tem outro tratamento. O integrado é aquele como todo cidadão normal, se ele cometeu algum ato considerado ilícito, ele vai responder por aquilo. E aí a justiça está aparelhada para cuidar deste conflito pessoal cometido pelo indígena integrado. É uma coisa. A outra coisa é aquele indígena isolado, ou seja, aquele que nasceu na aldeia, viveu na aldeia, não tem comunicação com o mundo que nós chamamos de civilizado.
Agora um caso bem diferente, briga por território. Imagine que uma tribo permaneceu durante toda a vida ocupando uma área e de repente um homem branco aparece e toma posse. Essa queda de braço pela terra não pode virar uma guerra. Aí quem toma a decisão é a Justiça Federal. Para a Juíza Federal do Mato Grosso, a responsabilidade de quem decide esse tipo de conflito é grande. Afinal, é a justiça que muitas vezes tem a missão de unir na prática lei, cultura dos brancos e tradição dos índios. Desde que respeitemos o limite da tradição deles. Diversos exemplos eu poderia dar aqui. Eles aceitam desde que eles não se sintam violados no seu direito à sua cultura, à sua religião, porque senão não tem transigência.